Olha pra cá. O que tá escrito aqui? Henri. Sobem 3 pessoas naquele apartamento, 2 adultos e uma criança. Ele me acordou transtornado. A Monique tá mentindo? De falar que eu acordei primeiro? Eu acho que tava. A todo momento eu achava que eu ia voltar com meu filho nos braços. Ele chegou lá em parada cardiorrespiratória? Isso eu não sei te dizer. Eu sei que ele chegou vivo. Ele fala assim, pai, seu príncipe morreu. Não entendia nada, ninguém tava entendendo nada. A situação do vereador só se complica. Algemaram um vereador, uma professora, diretora de escola, perigosíssimo. Te estuprou. Isso. Mentira! É mentira! Ela é mentirosa! E é uma mentira sórdida. Até que me prove o contrário, pra mim foi os 2, tá? Deus sabe o quanto eu peço que isso tudo seja esclarecido. Quem é o assassino do seu filho? Olá, boa noite. Começa agora a segunda temporada do Doc Investigação. Você vai ver aqui na tela da Record histórias de crimes muito famosos que chocaram o Brasil. No episódio de hoje, o caso do menino Henri Borel, de 4 anos. O assassino, segundo a polícia, um dos vereadores mais influentes do Rio de Janeiro, o médico Jairinho. Ele e a mãe do Henri, a Monique Medeiros, já estão na cadeia acusados por esse crime. E são eles que vão contar agora o que foi que aconteceu naquela noite, quando a criança morreu. É ele mesmo que tá vindo receber. Boa tarde, coronel. Tudo bem? Obrigada por me receber aqui. Tudo bem? É um prazer. Vamos lá? Quem é o Jairinho? O Jairinho é um doce. Chega a ser fora da curva. Olá. Ele é incapaz de causar mal para qualquer pessoa. É uma pessoa do bem. Um homem de bem ou um monstro? Uma pessoa que tem características de um sociopata. Acusado de torturar e matar a criança. O que o Jairo tava fazendo com o Henri lá no quarto? Esse absurdo que aconteceu com uma criança de 4 anos. Um monstro. Essa é a primeira vez que o Jairinho vai dar uma entrevista depois de preso. Ele chegou a desmarcar esse encontro comigo 2 vezes só nesse último mês. Mas hoje, enfim, ele decidiu falar. Eu sou Jairo Souza Santos Júnior, pai de 3 filhos. Tenho graduação em medicina, que é a minha paixão, que eu quis fazer desde criança. Mas em determinado momento entrou a política no meio e a minha vida seguiu por esse caminho. Vocês me conhecem. Eleito por 5 mandatos seguidos, Jairinho era um vereador poderoso no Rio de Janeiro. Nenhum julgamento prévio. Mas em 2021, ele se tornou o primeiro parlamentar cassado na história da cidade. Por que você decidiu falar agora comigo? Sua primeira entrevista depois que você foi preso. Olha só, Thaís, eu vim provar o que aconteceu. Eu nunca tive problema com o Henri. Meu relacionamento com o Henri sempre foi muito bom. Ele podia ter sobrevivido? Acho que sim, acredito que sim. Deus sabe, todas as noites, como eu converso com o Henri. Deus sabe o quanto eu peço que isso tudo seja esclarecido. Eu tenho certeza que o Henri também quer que isso tudo seja esclarecido. Eu não conhecia o Jairo. E hoje a gente vê, né, que o Jairo tinha prazer em agredir crianças, tinha um sadismo com criança. Sou Leniel Borel, pai do Henri Borel. Uma criança de 4 anos, 10 meses, 12 dias,
muito avançado para a época dele. Uma criança dócil, muito inteligente, sabia verbalizar tudo, falando, brincando. Vovó, eu amei a cartinha que vocês mandou pra mim. Te amo. Henri era filho de Leniel Borel com a professora Monique Medeiros. O casal se separou 6 meses antes da morte do garoto. Para mim, a Monique ela é pior do que o Jairo, porque ela é mãe. Ela deveria ter protegido o filho dela e não o protegeu. Ela deveria ter lutado com unhas e dentes pelo filho dela e não o fez. Não, isso não é verdade. Eu cuidei do meu filho muito bem durante quase 5 anos. Eu jamais cuidaria tão bem dele para depois ser uma pessoa omissa. Eu tô aqui pela primeira vez para contar a nossa história, que foi ocultada por tanto tempo e que agora, graças a vocês, eu estou tendo essa oportunidade. Quem era o Jairinho para você antes disso tudo? Olha, as pessoas me apresentavam o Jairo como um príncipe. Era como ele era chamado na Câmara dos Vereadores. Príncipe. Quem é o Jairinho hoje? Então, eu tenho um nojo de lembrar que eu me envolvi com ele. Eu tenho um nojo de lembrar que eu deitei na mesma cama que ele. Eu tenho um nojo dele. Tenho um nojo dele. Nojo dele. É a primeira vez que essa indignação da Monique é revelada. É nessa entrevista que a mãe do Henri declara guerra total contra o Jairinho. Como foi o último final de semana de vida do seu filho? Bom, no dia 6 de março, o Leniel pega o Henri para ir para uma festa da igreja. Eu falo que aquele final de semana foi maravilhoso se não fosse aquele final trágico. Peguei meu filho no sábado, brinquei com ele. Depois fomos numa festa infantil, né? Ele brincou demais na festa, foi embora dormindo. E ali naquele domingo eu fiz até um vídeo, tá gravado, é um vídeo que ele faz, que ele deixa pra mim, na minha cama aqui. Nós fomos num shopping, fomos brincar com ele no parquinho, brincou, pulou, jogou videogame, tudo que ele quis fazer ali naquele final de semana, a gente fez. Nessas imagens, Henri Borel Medeiros, de apenas 4 anos, está ao lado do pai, em um shopping, um dia antes da tragédia. Henri abraça o pai, que retribui com um carinho na cabeça do menino. Nesse intervalo, é importante falar, né, eu sempre falo, a Monique, desde de manhã, que é onde a gente acorda, ela já começa. Leniel, que hora você vai trazer o Henri? E ali, mais ou menos mais 18 horas, eu falo, Monique, eu vou levá-lo, então. E ela fala, não, pode trazer. E quando ele vai me devolver o Henri, por volta de 7h30 da noite, o Henri chega pra mim chorando muito e ele tinha vomitado no carro. E o Henri vê que estava se aproximando, tem reação de querer vomitar. E aí eu falo assim, o Henri, a mamãe boa, vai, mamãe é mamãe boa. E ele fala na frente da mãe, não é mamãe boa. E ali foi a última vez que eu vi meu filho vivo. Isso me revolta muito, me machuca muito, me fere muito, porque o Leniel sempre soube a mãe maravilhosa que eu fui pro meu filho. Todas as vezes que ele esteve ausente, quem cuidou do meu filho foi eu. Papai cuidou de você? Não. Não cuidou? Não. Ele não queria nem ir para casa do Leniel, até porque Leniel ia para a igreja, não poderia ficar com o Henri. E o Henri também não queria subir pro apartamento. Aí eu falei assim, bom, amanhã ele tem aula, então ele precisa dormir aqui. O Jairinho e a Monique namoravam há 3 meses e moravam juntos há apenas 30 dias. O Henri só dormiu 5 noites aqui nesse edifício com o Jairinho e com a Monique. Dessas 5 noites que ele dormiu aqui, 3, a avó materna estava junto. Desde bebê, o Henri passava muito tempo na casa dos pais de Monique. A casa de Monique ficava atrás e a minha casa na frente.
E Henri vinha correndo. Corre, menino, corre, corre! É neto, né? Mas foi um filho, foi criado como um filho. Dona Rosângela costumava fazer companhia ao neto nos dias em que ele dormia no apartamento da Barra da Tijuca. Ele queria a avó. O quartinho dele eu dei de presente para ele, de Natal. E tinha 2 caminhas, uma do lado da outra. E ali eu dormia do lado dele. Mãozinha dada, era o que ele queria, a mão dada. Só que naquela noite, Henri não tinha a avó por perto. Depois retornamos para entrar no elevador para subir para o apartamento e eu dou de cara com o Jairo. Henri não vira para ele, Henri só fica comigo, agarrado comigo. O que acontece dentro do apartamento? Ele fala assim, mamãe, eu não quero dormir aqui no meu quarto, porque o tio Jairinho sempre briga. Posso dormir no seu quarto? Eu falei, claro, filho, pode. E logo na sequência ela vai lá e me manda uma foto e fala o seguinte, que é essa foto aqui, né? Com eles dois na cama. E fala o seguinte, o Henri tomou banho. Graças a Deus está tudo bem. Eu falei, olha, estamos prontos para dormir. Manda um áudio pro primo dele, que é um priminho, Davi, que teria a mesma idade dele hoje. Boa noite, Davi. Boa noite. Dorme com os anjinhos e com Deus. A gente te ama. Beijo. Boa noite. Horas depois ali, ela fala, o Henri dormiu. Que horário foi o Henri dormiu? O Henri dormiu, já era 22 horas e 12 minutos. Ele levantou durante a noite por 3 vezes. 3 vezes ele acordou com sono incomodado. E nessas vezes que ele acorda, todas elas a mãe vai acudir. Por volta de 1 da manhã, o Jairo me chama para ir deitar, só que não no nosso quarto, no quarto de hóspedes. E no quarto de hóspedes, ele liga a televisão baixinho, eu deito e logo eu adormeço. No dia 7 para o dia 8 de março, estava no apartamento no edifício Majestic, Monique, Jairo e Henri Borel. E aí surgem algumas versões. Inicialmente, a Monique diz que ela ouviu um barulho no quarto. Acordou, foi até o quarto onde o garoto estava e ele estava caído no chão. É horrível. Relembrar esse dia pra mim é horrível. Quando o Jairo me acordou, era por volta de 3h40 da manhã. Eu encontrei o meu filho, meu pequeno Henri, com as mãos e os pés gelados. O olhinho dele estava como se estivesse olhando para o nada, sabe? Também o ar-condicionado estava ligado, então o braço dele estava um pouco frio. Você via sinais vitais do Henri? Quando ele caiu no chão, quando a Monique me chamou e ele estava no chão, e que eu fui até ele, eu senti ele respirando mal. Eu estava acreditando na versão dele. Você tentou acordar o seu filho? Eu tentei acordar o meu filho várias vezes. Falei, meu amor, acorda, olha pra mamãe, olha pra mamãe. Eu peguei uma manta ainda, porque o meu filho estava gelado. Eu peguei uma manta roxinha dele, envolvi ele. Sabe quando eu estava em choque, eu não sabia o que era que estava acontecendo. A todo momento eu achava que eu ia voltar com meu filho nos braços. A todo momento eu achava que ele estava desmaiado, que tinha acontecido alguma coisa muito leve, muito boba, muito fútil. O Jairinho tentou salvar o Henri no quarto? No elevador, ela entra com o garoto, ele entra com máscara, ele tira a máscara e faz umas 4 ou 5 vezes um boca a boca no garoto. Ele estava fingindo que ele estava fazendo respiração boca a boca no meu filho. Ele só assoprava na boca do meu filho. Isso não é um processo de reanimação, não é respiração boca a boca. Hoje eu percebo isso.
Fato é que não me lembro direito o que aconteceu e que nós descemos o elevador. Lembro nós entrarmos no carro e ir até o hospital. O Jairinho, ele saiu aqui do condomínio dirigindo o carro, a Monique estava do lado com o Henri no colo. E nesse trajeto de menos de 5 quilômetros, ela disse que fez várias vezes respiração boca a boca no Henri. Naquele momento eu acreditava de todo o meu coração, de toda a minha fé, que meu filho estava vivo comigo. Porque eu senti o pulmão dele encher e se esvaziar. Mas era eu que estava soprando. Eu não sabia disso. De repente ela tá achando que falar que eu acordei primeiro vai mudar alguma coisa quando não muda nada. Não tem diferença nenhuma eu acordar e chamar ela ou ela acordar e me chamar. A Monique... eu simplesmente não vou falar o contrário do que eu vim falando desde o primeiro momento. Mas se tivesse sido eu que tivesse acordado, eu falaria. Eu acordei, chamei a Monique e levamos ao hospital. Qual é a diferença que teria nisso? Tem uma grande diferença. Entre você ter acordado ou a Monique ter acordado a criança. Mas eu acho que em relação aos fatos, e o que nós dois defendemos o tempo todo, não teria diferença nenhuma. Segundo o Ministério Público, o meu pai teria agredido o Henri de alguma forma que teria causado uma lesão de fígado, que teria causado uma hemorragia maciça e o levado a óbito em poucas horas. Só que essa é uma narrativa que não é verdadeira. Hoje eu sou advogado, né? Me formei e ingressei à Ordem dos Advogados do Brasil enquanto meu pai estava nessa situação adversa. A minha vida parou para isso. Não tem nada que eu queira mais que provar às pessoas que meu pai é inocente. A minha conclusão é de que a morte do Henri é um acidente. Que pode ter sido um acidente envolvendo o período em que ele estava com o pai. Ele foi ao parquinho, ele andou de patinete, ele andou de carro. Ou pode ter sido um acidente doméstico, ter enroscado o pé no lençol e voado, literalmente girado no ar. A defesa de Jairinho contratou o médico Samuel Jundi para tentar expor as falhas da perícia no corpo de Henri. O Henri tem uma série de lesões, todas elas com potencial para produzir a morte. Então ele tem efetivamente uma lesão de fígado, a qual o legista atribuiu a causa da morte. De outro lado, nós temos as lesões pulmonares. Do lado direito, o pulmão colapsou completamente e do lado esquerdo, o pulmão colapsou parcialmente. E nós temos uma pancada no crânio, que produz um sangramento abaixo do couro cabeludo, todo o lado direito, que por si só também não seria capaz de produzir a morte isoladamente, mas pode ter contribuído para o pacote. Se essas lesões não foram causadas pelo Jairinho, quem causou? A equipe médica. Eu não imputo isso à equipe médica no sentido de que tenha feito inadequadamente, mas é uma violência suficiente para produzir hematomas, para produzir lesão de fígado, para produzir lesão pulmonar. O Henri Borel poderia ter caído da cama, fraturado a cabeça, entrado em parada cardíaca, tido essa laceração hepática, essa lesão no tórax durante a manobra de ressuscitação? Olha, é uma história da carochinha. Não é viável, né? Não é factível isso. Seria transformar essa equipe médica em uma equipe assassina? Sim, estavam lá esperando uma criança para poder politraumatizar a criança e produzir um quadro desse. Para contrapor a análise de Sami, a acusação chamou o outro perito. O Henri sentiu dor? Sim, claro, pode-se inferir, sim. Uma morte agonizante? Uma morte agonizante. A equipe médica diz que Henri chegou morto ao hospital. Ele estava sem sinais vitais. Então é caracterizado um paciente morto. As imagens do elevador já mostram uma criança já apresentando essa hipotonia muscular. A criança já não tem mais postura de uma criança viva. A equipe médica passou 2 horas tentando salvar Henri. Uma criança dessa não respondeu? Lógico que respondeu.
em algum momento, seja no momento da entrada, seja no momento dos primeiros minutos de reanimação, essa criança deu sinal de vida. A defesa de Jairinho diz que o legista cometeu uma série de erros. O primeiro laudo ficou pronto em apenas 40 minutos e apresenta problemas já no cabeçalho. Começando o seguinte, vindo do Hospital Lourenço Jorge. O Hospital Lourenço Jorge é um hospital público. Exibe olhos e córneas com íris castanhas. O meu enteado tinha olho azul. Como eu vou acreditar, diante de tantos erros, que esse laudo aqui, esse primeiro laudo, é o laudo do Henri? O legista Leonardo Tawil não chegou nem a identificar que um dos pulmões de Henri estava murcho na hora de examinar o corpo. Eu tenho duas possibilidades teóricas para isso. Ou eu tenho um legista que não tem a menor ideia do que está fazendo, ou eu tenho um legista que não viu o corpo, ou pelo menos não examinou esse corpo. O médico legista fez a autópsia no corpo do Henri? Claro que fez. As pequenas falhas que ele cometeu, no meu entendimento, não comprometem o resultado. Existe um vazio de informação que foi preenchido com uma opção. A opção é Jairinho matou Henri. Por quê? Eu diria que ele é a figura perfeita para isso. Político, padrasto, tentou dar uma carteirada no hospital, as especulações crescem e algum delegado precisa fazer sua carreira. Você percebeu que o perito da defesa do Jairinho trabalhou forte para desbancar o legista oficial do caso. Ele foi contratado por uma família de políticos poderosos. O coronel Jairo é um ex-deputado estadual que já foi até citado numa CPI que investigou as milícias. Você é quadro para poder debater esse tipo de assunto? Que família é essa? Do Jairo? Perverso. Ali tem um clã. Você tem medo dessa família? Sim, eu tenho medo. Eu já ouvi algumas frases de algumas pessoas, até de presas, falando que ele oferecia dinheiro para elas, para que elas passassem mensagens para mim. O senhor é miliciano? Eu nunca fui. Eu tenho raiva do miliciano. Como é que eu vou ser miliciano? Como é que eu vou ser miliciano, morar na beira da estrada, não tenho carro blindado, não uso arma? Que miliciano é esse? Não tem como ter medo de mim. Eu sou poeta, sou escritor, só falo de amor. Eu vou cantar uma música aqui, alguém? O que você canta? Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Meu tom é mais alto. Como é grande o meu amor por você. Aí eu vou cantando isso. Seu último encontro com ele foi quando? Com Jairinho? Foi lá no tribunal. Aí ficamos olhando pro outro, choramos uma beça e não conseguimos falar uma palavra. O senhor chegou a perguntar para o seu filho, olho no olho, Jairinho, você matou o Henri? Claro, a primeira coisa que eu fiz, você não sabe o que eu fiz, não? Quando veio esse negócio aqui, eu falo, será que eu moro com um psicopata há 40 anos e não sei? Aí eu comecei a estudar. Só livro de psicologia, eu comprei 9. Mas você perguntou, Jairinho, você matou o Henri? Não perguntei. Não? Eu tinha certeza absoluta que não. Você matou o Henri Borel? Nunca. Não encostei no Henri. Te causa algum temor pensar no banco dos réus que está para acontecer nos próximos meses? Causa sim, o Thaís. Monique Medeiros e Dr. Jairinho permanecem presos até o julgamento. Os dois irão a júri popular pelos crimes de tortura, homicídio e coação de testemunhas. Uma pena abaixo de 30 anos não é justa. Entraram 13 pessoas, 2 adultos e uma criança, e a criança saiu morta. Então foi os dois. Até que me prove o contrário, pra mim foi os dois, tá? A gente um dia vai descobrir o que aconteceu com o Henri? Eu acho improvável. A gente tem a certeza do que não aconteceu. Não aconteceu um homicídio. O Jairo enganou todo mundo. Você nunca conseguiu chegar olho a olho no Jairo e dizer, você matou meu filho? Teve um momento, eu chamo o Jairo e eu dou
uns 12 tapas na cara dele, vários tapas na cara dele, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. E aí ele me pega, me enforca, e aí eu grito, pai, pai, me socorre. Aí ele larga o meu pescoço. Aí ele fala, eu não fiz isso. Eu falei assim, você matou meu filho. Aí ele fala, eu não fiz isso. Ele pegou uma Bíblia, pegou a Bíblia na minha frente, botou a mão em cima da Bíblia e falou assim, eu juro pelos meus filhos mortos que eu não encostei um dedo no seu filho. Oi! Oi! O Henri tá na piscina! O Jairo é um monstro. E esse, sim, merece o desprezo da população. Ele, sim, merece apodrecer dentro daquela cadeia. Eu prefiro estar presa do que ele estar solto. A cadeia, para mim, não é nada. Mas eu quero que ele viva um inferno todos os dias. É isso que eu desejo para ele. Que lindão! Dança, meu filho! Ai, que bonitão! Você quer comer o quê? Joelho chinês. O que você quer comer? Pãozinho integral. Ah, então tá bom, vou falar pra você. Te amo. Sou Débora Saraiva, eu sou ex-namorada do Jairinho. Dá oi pra minha mãe. Dá oi pra minha mãe. Olá. Já tava com ele há quase um ano, quando ele me agrediu a primeira vez. Como é que foi isso? Eu tava desconfiada de algumas situações dele, mexi no telefone dele e descobri conversas. Ele partiu pra cima de mim, me jogou no sofá, ficou em cima de mim me enforcando. Parecia que ele virava a chave assim, ó, e ele mudava a feição e ele não pensava no que ele estava fazendo. Ah, cara, que saco, cara. Você procurou ajuda? Não. Por quê? Porque não adiantava. Eu não ia ter como provar. O pai dele, deputado, coronel da PM, eu ia fazer o quê? Não dava. Você não pensou em se separar dele? Mas a gente se separou várias vezes. E por que você voltava? Porque ele aparecia na minha casa. Aí tinham vezes que ele tinha voltado para a ex-esposa, que era a mãe dos filhos, e ele aparecendo na minha casa. Eu falei, se você aparecer aqui de novo, eu vou ligar para ela e vou falar. Aí ele botou o rosto dele bem colado no meu e falou assim, faz isso que eu te machuco onde mais te machuca. O que significa? Meus filhos. Na época em que conheceu Jairinho, Débora tinha um filho de 2 anos e uma filha de 6. Qual foi a primeira agressão do Jairinho contra o seu filho? Ele me ligou falando que tinha uma reunião de vereadores numa casa de festas que pertencia a um deles. Perguntou se poderia levar o meu filho, ele levou e aí passaram 10, 20 minutos e meu filho voltou com o fêmur quebrado. Mentira! Até hoje eu não sei o que realmente aconteceu, mas que estavam só os dois, estavam. E o seu filho disse o que pra você? Não falou nada. Meu filho tinha 2 para 3 anos quando aconteceram as agressões. Ele só veio contar mesmo quando ele viu na internet o vídeo no YouTube que aparecia o rostinho do Henri com o Jairinho, assim, a foto de capa, né? Ela é mentirosa. É um negócio impressionante. Eu não sei como é que o judiciário faz isso. Na segunda agressão do meu filho, ele me encheu de remédio, não sei como. E nesse dia ele me violentou. Ele fez sexo sem o meu consentimento. Te estuprou? Isso. Eu tomei um refrigerante no copo. Minha filha depois achou um pozinho e ela mostrou pra minha mãe. Minha mãe viu e no mesmo dia ele fez com meu filho umas maldades de tortura, de pisar na barriga dele, de botar papel e pano na boca. É nesse nível. Você viu marcas no seu filho no dia seguinte? Ele se queixou de dor pelo corpo? Não tinha um rosto, não tinha nada. Nada. Ele não bateu, ele ficou pisando em cima. É um absurdo isso. Eu não sei aonde que eles querem parar. Eu não sei quem é que está bancando isso. Ela fala que o Jairinho estuprou ela em 2015, mas ela ficou com ele até 2021. Agora, o real motivo é muito simples. O Jairinho estava com a Monique.
Essa dor que elas tinham de estar ali vendo o Jairinho em um relacionamento teoricamente sério com a Monique, desagradou as outras. A família do Jairinho diz que você só veio a público com as denúncias por vingança, porque o Jairinho nunca teria assumido um relacionamento com você. Eu vi isso. Eu só falei quando meu filho falou. Eles sabem disso. Eles tentam me diminuir porque eles sabem que eu tô com a verdade. Em algum momento da sua vida, você agrediu algum filho de alguma ex-namorada sua? Jamais. Em algum momento da sua vida, você agrediu Henri Borel? Nunca. Mas o Leniel conta que anteriormente o Henri já tinha se queixado da suposta brutalidade do Jairinho. Houve até uma conversa, uma cariação entre o Jairinho e o Leniel Borel aqui no condomínio. A alusão dele daquele primeiro momento era de abraço forte. E ali, né, quando eu volto para entregá-lo, eu falei assim, olha só, forte ou fraco, eu não quero que você dê mais abraço nenhum no meu filho. Não, mas ele me pede abraço. Eu falei, não quero saber, eu não quero que você dê mais abraço nenhum no meu filho. O que aconteceu? O Henri, na frente da Monique, pediu o abraço da Frozen, que é um abraço forte. O Henri brincava comigo, o Henri é meu parceirinho, meu amigo, não tinha nada disso. O Leniel tirou satisfação. Muito mais por ciúme, no meu entendimento, do que alguma coisa que estava incomodando o Henri. Teve um relato de um abraço apertado entre o Henri e o Jairo, mas que foi de forma amistosa resolvido. Ou seja, até o Leniel foi convencido pelo Jairo. O Jairinho sempre negou qualquer desavença com o Henri. Só que tem mensagens trocadas entre a Monique e a babá do menino que podem ser decisivas para condenar o ex-vereador. Quem é a babá Tainá? Como ela chega na sua vida? A Tainá era uma estudante de psicologia e que seria uma ótima recomendação, já que ela era de confiança. Quando foi a primeira vez que a babá Tainá relatou alguma preocupação com relação ao Henri, que o Jairinho pudesse estar agredindo seu filho? Foi no dia 12 de fevereiro de 2021, véspera de carnaval. Essa conversa aconteceu quase um mês antes da morte do menino. Esses são arquivos que foram apagados do celular de Monique, mas que a polícia conseguiu recuperar. Neste dia, a Monique foi fazer as unhas num salão de beleza. Ela estava no shopping quando ela recebe uma mensagem da babá dizendo que o Jairinho havia chegado mais cedo do trabalho. Quando ele chega, ele é recebido pelo Henri com alegria. Depois disso, eles entram para o quarto. Tainá percebe uma situação anormal e avisa a Monique. Nisso, a Tainá começou a me mandar mensagem o tempo inteiro, falando, Monique, tá acontecendo alguma coisa errada. E eu fiquei apavorada. Simplesmente está num salão de beleza, ela prefere, né, cuidar ali da sua aparência do que se preocupar em proteger o filho. Doutora, por que a Monique não voltou para casa? Aí é que tá. O que as pessoas têm que ter em mente também é a distância do salão até o apartamento onde eles residiam. O tempo mínimo necessário para a Monique chegar do salão até a casa seria aproximadamente 10 minutos. Isso tudo durou aproximadamente 3 minutos. Eles abrem a porta. A porta se abre e o Henri sai. Eu pergunto, como que o Henri está? O Henri está normal, não está chorando, não está se queixando de nada e está tudo bem. Naquele dia, você agrediu o Henri no quarto? Óbvio que não tem conexão com a realidade isso. Não existe isso. Quando você lê essas mensagens, o que você entende? A Monique, ela queria que a Tainá não deixasse o Henri me contasse o que ele vinha me contando, porque se você olhar ali, ela está preocupada com o que ele disse, não com o que aconteceu. Uma criança que fica 3 minutos dentro do quarto com você, se você fizer alguma coisa para essa criança sai do quarto chorando, pô. Sai do quarto machucada, sai do quarto magoada, sai do quarto normal, não tem problema nenhum. O Henri sai de sunga mancando. A gente imagina o que o Jairo estava fazendo com o Henri lá no quarto. Tainá diz que Henri está reclamando de dor no joelho. Monique responde, o que será que aconteceu? Monique, você recebeu uma mensagem no meio da tarde da babá Tainá e você só voltou para casa no fim da tarde. Por que você não largou tudo e foi entender o que estava acontecendo com seu filho?
Na verdade, eu só recebi a mensagem da agressão por volta de quase 18 horas. E eu, sim, voltei imediatamente para casa após o relato que o Jairo deu um chute e uma banda nele. E ele caiu e machucou o joelho. A Monique conta que quando chegou, a Tainá disse que havia se enganado, mas que mesmo assim, ela decidiu tomar providências. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou até o hospital, vou descobrir o que aconteceu. Ele vai falar para a médica. A pediatra foi e passou um raio-x. Nós fizemos um raio-x. Quando ficou pronto, ela falou, Henri, olha aqui a foto do seu joelho. Olha como é que seu joelho é por dentro. Olha o seu ossinho. Não tem nada, não tem nenhum roxinho. O meu filho não apresentava marcas. Na delegacia, a babá deu duas versões diferentes. Primeiro, ela disse que não viu nenhuma agressão. Mas no segundo depoimento, ela incriminou o Jairinho. Depois, na justiça, ela voltou atrás mais uma vez. A senhora muda o seu depoimento? Sim. Percebeu, portanto, e dizia para Monique que o Henri era agredido fisicamente e também psicologicamente por Jairo? Não, eu não disse que ele era agredido fisicamente, porque eu não vi nenhum ato. Perguntaram ao Henri durante 2 horas o que estava acontecendo, o que eu falei, o que o tio falou, o que o tio falou. Durante 2 horas o que o tio falou. Aí teve uma hora que ele falou, o tio me deu uma banda. Uma rasteira. Segundo, mas é uma banda, nesse dia eu nem dei uma banda nele. Mas é uma banda que eu dava na frente da Monique, na frente da família. Ele brincava de lutinha, porque o Jairinho assim, fazia assim nele assim, mas sem ele sair cair, segurando ele no colo. Um negócio de homem, um negócio, a lutinha. Esperar acontecer uma coisa pior é a melhor decisão, doutora? Perceba que a Monique precisava de alguma prova de que algo de fato estava acontecendo. Tanto é que ela pergunta à babá se ela conhece alguém para instalar microcâmeras no quarto do Henri, para que ela pudesse de fato adotar essas providências. Ainda na justiça, Tainá disse que era a Monique quem a influenciava contra Jairinho. Hoje, no meu entendimento, era a Monique que me fazia acreditar muita coisa e por isso a minha cabeça estava transtornada e eu começava a imaginar um monstro, que no quarto poderia não estar acontecendo nada. A Tainá, ela diz que ela não entra no quarto com o Jairo porque ela tem medo do Jairo. Como que depois ela muda essa história? Porque metade da família dela é empregada pelo Jairo e pelo Coronel Jairo, há anos. Ela foi coagida por você, pela sua família, por alguém? A Tainá falava tudo, ela falou o que existe e o que não existe, pô. Como é que nós vamos falar com a Tainá alguma coisa? É impossível. A senhora acha que ela gravaria comigo? Não. Não. Tem medo. Do quê? Como você vê? A babá Tainá de Oliveira, ela mora aqui nessa rua em Bangu, bem perto da casa do Coronel Jairo. É nessa casa verde aqui. Oi, tudo bem? Queria falar com a Tainá. Ela não tá? Você consegue falar pra ela que eu tô tentando falar com ela? Tá bom. Ela tá em casa. A gente tem 2 números dela. Um que a advogada passou, não tá funcionando. Vamos ver o que a gente descobriu por nossa conta. Só chama. Tainá nunca entrou em contato com a gente. Monique e os familiares começam a desconfiar quando sai a primeira notícia em relação à criança que teve o fêmur quebrado pelo Jairo. Inicialmente, a Monique ainda estava junto com o advogado do Jairinho. O advogado André França Barreto defendia tanto Monique quanto Jairinho. Foi contratado pela família do ex-vereador. Não há o que ser escondido. Um casal coeso, uma família unida, pessoas de caráter. A família dela fez o contato comigo, temerosa pela situação, porque havia um advogado para 2 pessoas serem defendidas. Na verdade, somente Jairo era defendido. Eu não achava nem necessário um advogado, porque na minha cabeça não tinha crime. Era um acidente doméstico. Seu primeiro encontro com a Monique Medeiros, o que ela te contou? Ela, de imediato,
Assim que eu a encontrei, me responde: não, doutor Hugo, na verdade eu estava dormindo e fui acordada pelo meu ex-companheiro, e não ao contrário como constava no depoimento. É o que ela te disse. Mas na delegacia, ela ficou frente a frente com o delegado. Foi perguntado a ela o que aconteceu naquele quarto. Por que ela não falou a verdade ali? Porque Monique estava programada para mentir. O Jairinho te pediu nesse momento para você mentir? Pediu. Ele e o André. Ele falou assim: você vai todos os dias pro meu escritório, nós vamos treinar. E todas as vezes que chegava próximo da hora da madrugada, eu falava a verdade. Eu fui acordada pelo Jairo. Aí ele falava: não, repete tudo de novo. Você não foi acordada pelo Jairo. Você acordou o Jairo. A ideia é permitir a demonstração da verdade a todo custo. Ela entra em contato com o delegado, querendo prestar um novo depoimento a fim de refutar tudo que mandaram ela falar anteriormente. Entretanto, não lhe foi oportunizado prestar um novo depoimento. A gente acabou de ver agora a virada da Monique, que é muito importante para entender toda essa história. É um momento em que ela rompe com o Jairinho. Só que é o seguinte, nem a polícia, nem os promotores queriam mais saber de ouvir a Monique. Para eles, ela teve um papel na morte do filho. Para eles, ela não é inocente. A mãe não afastou o agressor do convívio de uma criança de 4 anos, filho dela, depois que veio o pior resultado possível de uma rotina de violência, que é justamente a morte do Henri. Ela esteve em sede policial, em depoimento, por mais de 4 horas, apresentando uma declaração mentirosa, protegendo o assassino do próprio filho. Por que você não denunciou as torturas que seu filho estava sofrendo? A juíza pergunta: Monique, o que você acha que aconteceu naquele apartamento? Sinceramente, eu acho que 3 pessoas sabem o que aconteceram. Meu filho, que não tá mais aqui, Deus e o Jairinho. Você em algum momento esteve no quarto em que o Henri estava dormindo? Jamais. Todas as vezes a mãe que levou até o cômodo para poder deitar com ele. Você pediu para Monique em alguma situação para ela dizer que foi ela quem viu o menino desmaiado, desacordado? Pedir um negócio desse chega a ser uma indecência. Como é que eu vou pedir para uma mãe falar isso? Se eu estiver falando isso, eu estou falando que fiz alguma coisa. É uma confissão de culpa isso. O Jairinho alega que há muitos anos tomava remédios fortes para dormir e que isso aconteceu naquela noite aqui no edifício. E esse seria o álibi para tentar provar que ele não poderia ter acordado naquela noite antes que a Monique. Eu tomo remédio há 20 anos e os remédios que eu tomo, eles te dão uma amnésia transitória. 2 horas da manhã, já devo estar no ápice do meu remédio. Deitei na cama e eu o vi deitando na cama junto comigo, mas eu não o vi tomando os remédios. Eu quero também esclarecer e fazer um adendo que eu notei ele macerando um comprimido dentro da minha taça. Ele te dopava? Eu acredito que sim. Você questionou ele? Questionei ele, briguei com ele, inclusive. Só que ele dizia que ele não queria que eu conversasse com homens no Instagram, que eu não ficasse acordada para ele enquanto ele dormia. Olhando para trás hoje, eu percebo que como ele fez isso com as outras ex-namoradas e ex-amantes, que ele poderia sim fazer comigo. Você ouviu algum barulho aquela noite? Não ouvi nada. Eu não ouvi se o meu filho me chamou. Eu não ouvi se ele foi agredido. Eu deveria ter dormido naquela cama com meu filho. Eu deveria ter estado com ele naquela cama. Eu não deveria ter tomado remédio. Em sede policial, a Monique contou que ela te acordou e que vocês socorreram o filho dela. Agora ela mudou a versão. Ela disse que ela foi acordada por você. Quem tá mentindo? Você ou a Monique? Ô, Thaís, o que eu falo é o que eu falo desde o primeiro dia que aconteceu e que as pessoas me perguntaram o que aconteceu. A minha versão é sempre a mesma. Ela falou no hospital que ela havia encontrado. Ela falou em sede policial que ela havia encontrado.
No interrogatório para a polícia, Monique disse que se deparou com o filho caído no chão e que depois gritou por Jairinho e que este veio correndo. De repente, por orientação de advogado, não sei, ela está dizendo que eu encontrei ele primeiro. Então a Monique está mentindo? De falar que eu acordei primeiro? Eu acho que tá, pô. Quem está mentindo? O Jairo. O Jairo é um grande mentiroso. Quem é o assassino do seu filho? É o Jairo. Era a pessoa que dormia do meu lado. Era o vereador, pai de 3 filhos. Eu acredito que ninguém imaginaria que uma pessoa daquela pudesse fazer algo tão grotesco, algo tão cruel, algo tão perverso com uma criança tão dócil. Meu filho era tão dócil, tão amoroso, tão carinhoso, tão lindo. Ele falava todo dia pra mim que eu era linda. Ele, todos os dias, ele me abraçava, ele me enchia de beijo, a gente vivia rindo, gargalhando, brincando, a gente brincava tanto. Meu filho era o meu melhor amigo, meu filho era o meu maior amor. Era tudo pra mim. Esse aqui foi o hospital onde o Henri foi atendido. Não há nenhum registro de câmeras de vigilância desse atendimento, porque o hospital alega que naquela noite todo o sistema estava em manutenção. Foi aqui, olha, emergência pediátrica. Antes de estacionar, eu já largo, eu abro a porta com meu filho no colo. Eu saio entrando pelo barrador. Eu deixo ele no leito. Eu chamo todos os médicos, pelo amor de Deus, meu filho tá com dificuldade de respirar. E vem muita gente, vem muitos médicos, todo mundo se compadecendo da gente, sabe? Porque era uma criança linda. Eu fiquei atrás do meu filho, mexendo no cabelo dele, rezando, pedindo a Deus para que aquilo tudo acabasse, para que aquele pesadelo acabasse. Aí a médica diz: seu filho está em parada cardiorrespiratória, nós não estamos conseguindo nem medir o pulso do seu filho. Ele chegou lá em parada cardiorrespiratória? Isso eu não sei te dizer. Eu sei que ele chegou vivo. E por que ele chegou grave no hospital? Porque ele chegou em parada. Você, como médico, chegou a acompanhar algum procedimento no resgate do Henri? Vi todos os procedimentos. Você viu alguma resposta no Henri durante essas manobras para ressuscitá-lo ou para salvá-lo? Eu vou te ser bem sincero, Thaís. Eu, na hora que eu estava ali, é uma situação muito delicada. A primeira que atendeu ele nunca tinha atendido uma parada cardiorrespiratória no Barra do Ar. Nunca na vida ela tinha atendido. E elas se viram numa situação difícil. E ali, mais ou menos umas 4h10 da manhã, a Monique me liga. Ela estava chorosa. Vem aqui pro Barrador, que o Henri tá com dificuldade de respirar. E quando eu chego no hospital, eu ajoelho perto das médicas e eu peço, pelo amor de Deus, salve o meu filho, salve o meu filho. Foram 2 horas de ressuscitação. Eu vi os médicos, eles se intercalavam. Cada um fazia um tempo, cansava, ia para outro, era incansável. O trabalho deles era incansável. E às 5h42 da manhã, elas falaram que ele tinha vindo a falecer. Eu falei, não é possível, não é possível. O Lineu ficou jogado de um lado, chorando. Eu fiquei na calçada chorando do outro lado. Todo mundo desesperado, ninguém entendia nada, ninguém estava entendendo nada. Aquela criança que eu entreguei linda, sorrindo, feliz, horas antes, já não era mais a mesma criança. Quando eu olho meu filho na cama depois de dia de mortos, que eu só consigo olhar ele todo, o Henri já com a boca diminuta, com o rosto desse tamanho, cheio de hematoma. É uma dor sem fim, né? Diária, é eterna. Meu celular começou a tocar. Aí eu
peguei o óculos, botei o óculos ali, tá Leniel. Aí eu atendi a chamada. Ele fala assim, pai, seu príncipe morreu. Olha, a Monique, ela só sabia dizer que ela foi acordada e que ela não sabia direito o que tinha acontecido. E o Jairo acordou ela, que ela estava dormindo. E ali todo mundo em pânico, todo mundo em silêncio, todo mundo querendo entender. 5h42, Henri é declarado morto. Como é que você recebe essa notícia ao lado da Monique? Um choque, um trauma. Eu tinha certeza que ia voltar com o Henri para casa. Como é que você vai levar uma criança para ser socorrida e você não vai achar que ela vai voltar com você? Uma criança com 5 anos de idade. A gente viu até aqui como cada um contou a sua versão sobre a noite trágica da morte do Henri. É tudo muito conflitante. Agora, presta atenção nessa atitude do Jairinho. A acusação diz que ele tentou evitar que a morte do menino fosse investigada, que ele não queria que o corpo fosse para o IML. O que as médicas disseram para você naquela noite? Qual foi a causa mortis do seu filho? Elas falaram que a causa era indefinida, que elas não saberiam me dizer o motivo daquela causa de morte. E ali você já via que tinha muita coisa estranha, né? O Jairo ali começa a sair do hospital e começa a fazer ligações. O vereador Jairinho teria tentado a liberação rápida do corpo do menino no hospital particular para onde ele foi levado. A ideia era evitar a autópsia no IML. Ele tenta, de alguma forma, não passar pelo processo legal, que é o envio dessa criança ao IML, para que se ateste efetivamente qual foi a causa-morte. Ele tentou utilizar do seu poder político, ligando para o Pablo, que era um conselheiro do Barrador. Nas mensagens para Pablo dos Santos Menezes, Jairinho faz os seguintes pedidos: agiliza ou eu agilizo o óbito. Vê se alguém dá o atestado para a gente levar o corpinho. E depois, Jairinho passou a ligar insistentemente. Então ele me liga e eu explico para ele a situação, eu falo, Jairinho, olha só, é impossível a situação, não dá para fazer a liberação do corpo, não dá para fazer a liberação do corpo com atestado de óbito, é situação que legalmente requer o envio ao IML. O Jairinho em momento nenhum diz para não mandar a criança para o IML, está lá na mensagem. O Jairinho pede para agilizar. Eu sou médico. É óbvio que esse corpo tem que ir para o IML. O Jairinho te falou que ele tentou acelerar a liberação do corpo para esse corpo não passar para o IML para determinar a causa da morte? Olha, eu descobri isso ontem. E eu vi ontem que ele tinha pedido a liberação do corpo para enterrar logo meu filho. E eu vou falar mais. Por muito tempo eu tive raiva do Leniel. Porque a todo momento eles meio que acusavam o Leniel. O Leniel, ele entregou o Henri passando mal, ele deveria ter levado para o hospital. Então aquilo foi me envenenando aos poucos. Mas hoje eu vejo que se não fosse o Leniel ter mandado o corpo do meu filho para o IML, a gente não saberia que o meu filho tinha sido assassinado naquela noite. Esse último relato da Monique é revelador. Essa foi a primeira vez que a mãe da criança disse que o Leniel, o pai do Henri, tinha toda a razão em desconfiar que o filho foi assassinado. Segundo o laudo do IML, a causa da morte foi hemorragia interna e ferimentos graves no fígado. Tinha uma hemorragia? Tinha hemorragia abdominal volumosa. O sangue ali preenchia toda a cavidade abdominal. O exame necroscópico apontou 23 pontos de lesão no corpo do garoto. O que me chamou muita atenção foi exatamente a versão apresentada de uma possível queda na cama, com todos aqueles pontos de contato de lesão.
30 dias, né? Dia 8 de março, vamos caminhando até dia 8 de abril, que foi quando eles foram presos na casa da tia-avó. Como foi a prisão? A polícia chegou lá na casa, derrubou o portão da casa da tia-avó, derrubou. Entraram lá, a tia, calma, eles estão dormindo aqui no quarto. O vereador e a namorada foram presos na casa de uma tia dele. O casal não ofereceu resistência, mas tentou jogar fora 2 telefones celulares. Você tentou jogar o celular pela janela quando a polícia foi te prender? Quando aconteceu, eu não esperava. E aí, lógico, 6 horas da manhã, você ser recebido pela polícia, você não fica tranquilo, né? Peguei o celular, levei o celular pro banheiro e ele pegou o celular da minha mão. O pedido de prisão temporária foi concedido pela Justiça porque Jairinho e Monique estariam atrapalhando as investigações da morte da criança e ameaçando testemunhas. Gemaram um vereador, médico, uma professora, diretora de escola, perigosíssimo. Doutor, grava com a gente? Doutor, o senhor grava com a gente? Depois a gente grava amanhã, pode ser? Tá tarde. Jairo, por que você torturou a criança? Eles saíram realmente sem que falar com a imprensa. Houve grande tumulto aqui na porta da delegacia. A situação do vereador só se complica. E aí depois a polícia puxou outros casos, né, semelhantes e vimos que isso daí era o modus operandi dele. O Jairo, ele já possuía um histórico de violência contra a criança, mas esse histórico estava encoberto também. Depois da morte do Henri, o mundo do Jairinho desaba. Começa a aparecer uma série de outras denúncias de violência por parte dele contra crianças e contra mulheres. Eu lembro que era uma quarta-feira, eu ajoelhei e falei assim, Deus, o que aconteceu? Foi Monique, foi Jairo, Monique. E naquele mesmo dia, na minha rede social, veio a Natasha, que é a mãe de uma das vítimas. Leniel, se eu tivesse denunciado esse monstro, teu filho estaria vivo. Ele fez a mesma coisa com a minha filha há 6 anos atrás. Uma adolescente, filha de uma ex-namorada de Jairinho, disse essa semana que teria sido agredida por ele quando tinha 4 anos. Essa mulher foi entrevistada pelo jornalista Roberto Cabrini. Vamos começar com essa pergunta. Quem é a senhora? Uma mulher, mãe de 2 meninas que teve um relacionamento com o Jairinho durante um tempo e convivi com ele e descobri coisas que assim, eu não queria ter passado, não queria ter visto. O que mais chamou sua atenção do relato da sua filha? A crueldade, assim, ela era só uma criança. Um dia ele levou ela para dentro de um lugar que ela não sabe dizer onde era, mas que tinha uma cama e uma piscina. Parecia ser um quarto de um motel mesmo. E que ele afundava ela embaixo d'água até ela perder a respiração e subia de novo ela, que afundava e subia. Assim, isso para mim é uma coisa que só de eu tentar pensar de como foi, dói o coração. A menina vai depor e nitidamente, fora do contexto para se interrogar uma criança, ela fala, ele me botou no fundo de uma piscina e pisou na minha barriga. O Jairinho na época pesava 115 quilos. Se ele pisa na nossa barriga, na minha, a gente morre. Ela era magrinha, era um palitinho. Mas ele pisou na barriga dela no fundo da piscina. Então é uma mirambolice, isso é uma maluquice. E a Débora? A Débora namorou o Jairinho, é verdade, de 2014 a 2015. Ficava aqui na porta de casa, de 7 às 10, 11, meia-noite, esperando o Jairinho. Depende da hora que o Jairinho chegar. Eu que mandei ela entrar. Porque eu fiquei com medo dela ser assaltada na porta.